A palavra que está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 13. Segunda Coríntios 6, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor nos fala assim: em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos. Abri, pois, também os vossos corações. Jamais vos coloquei em jugo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei no meio deles, e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo, e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor. Tu és soberano, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o Rei dos Reis. Aquele que nos salvou. Aquele que se entregou na cruz por nós. Nós Te agradecemos, Senhor, porque nos salvaste. Nos libertaste, Senhor, da mão do inimigo, das trevas, do pecado, e nos trouxeste para a sua luz. Nos trouxeste para o seu reino. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra que o Senhor ministrará aqui. Já Te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E é na autoridade do nome de Jesus que quebramos agora toda a opressão. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, todo espírito maligno enviado contra essa igreja, contra meus irmãos, contra nossas vidas, tentando nos impedir de receber aquilo que o Senhor tem para nós, nós cancelamos agora a ação maligna das trevas. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito enviado para querer causar distração, Tu estás repreendido agora, maligno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito enviado para querer gerar orgulho nos corações, nós repreendemos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós decretamos a liberdade. Liberdade nos corações para receber, liberdade nos ouvidos para ouvir. Declaramos os olhos do entendimento iluminados para que vejamos aquilo que o Senhor quer que vejamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tenha liberdade aqui, Espírito Santo, para ministrar em nosso coração, para se revelar a nós. Manifesta a Tua vontade, Senhor. Manifesta o Teu querer, Senhor. Manifesta a Tua glória, o Teu poder. Invocamos a Tua glória nesse lugar. Invocamos o Teu poder nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo formalismo já caia por terra. Que todo ritual formal já caia por terra em nome de Jesus Cristo. Nós rasgamos o nosso coração. Nós quebrantamos o nosso coração, Senhor. Fala, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Eu quero Te ouvir, meu Senhor. Eu quero Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Tenha liberdade aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Podem tomar assento. Em nome de Jesus. Não aceite ser interrompido. Não aceite se distrair. Irmãos, nós precisamos entender alguma coisa muito importante. Alguns dias atrás eu meditava no Senhor e orava,
E existem momentos na nossa vida que a gente quer ouvir o Senhor falar conosco de uma maneira diferente. Através de alguém, não está errado. Existem os dons liberados para os filhos de Deus. E muitas vezes a gente quer ouvir Deus falar através de alguém, através de, às vezes, no nosso próprio espírito, de maneira audível. Muitas vezes a gente quer ouvir o Senhor falar conosco de maneira diferente. E não está errado, irmãos. Mas eu orava para o Senhor falar comigo, eu queria que Ele falasse comigo de uma maneira diferente. E aí o Espírito Santo falou de uma maneira muito clara no meu coração. Ele falou para mim assim: a minha palavra é o suficiente. Muitas vezes, irmãos, queremos, como eu disse, ouvir Deus falar de um meio que nós queremos, mas a palavra dele já nos foi deixada e ela é o suficiente. E nós, irmãos, quando nos reunimos para ouvir essa palavra, nós precisamos entender que é Deus falando. Já foi usado aqui várias vezes a passagem de Tessalônica, onde a igreja de Tessalônica, lá em Tessalonicenses, eles foram elogiados pelo apóstolo Paulo porque a fé deles foi de tal maneira elevada que Paulo não precisava mais ensinar nada para eles. Porque eles receberam a palavra de Deus como palavra de Deus e não de homens. E percebam, o crescimento deles, na fé deles, na vida deles, veio pela palavra de Deus. E Deus, naquele momento que Ele falou comigo, Ele me falou outra coisa. Romanos 10, como temos ouvido muito aqui, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes Deus vai nos dar uma experiência, como graças a Deus, para a honra dele eu já tive muitas. Mas as experiências não é que não nos geram fé. O que gera fé é a palavra. É por isso que eu, como crente, como cristão, eu preciso estar colado na palavra de Deus. Eu não posso passar um dia sem meditar nessa palavra. E quando eu ouço a palavra, eu preciso baixar minha cabeça, abrir meu coração, me desligar do que está ao redor, despreender o meu coração do orgulho, do que eu acho, do que eu penso, e ouvir o que Deus está falando. E muitas vezes o que Deus está falando não tem nada a ver com o que eu estou pensando. E aí que é bom, porque é aí que vai vir a mudança. Quando eu sou confrontado pela palavra do Senhor, é aí que gera a mudança. Muitas vezes nós criamos, irmãos, maneiras na nossa mente de pensar, é assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor fala, é assim que o Senhor se revela, e aí quando o Senhor fala mesmo para nós não recebemos, porque nós adaptamos a nossa mente para receber algo de Deus do nosso padrão, mas Deus não trabalha dentro de um padrão, Deus não tem um padrão, Deus ele trabalha, Ele é Deus, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, quando eu vou ouvir a palavra de Deus, irmãos, eu preciso estar entendendo que é Deus falando comigo e abrir o meu coração. Percebam o que o apóstolo Paulo está falando no versículo 13. Se o irmão puder deixar ali o versículo 13 do capítulo 6. Olha o que ele fala, irmãos. Em termos de justa retribuição vos falo, como falo a filhos. Abri o vosso coração. Percebam que antes dele entrar no foco do capítulo todo, se você ler o capítulo todo, o foco do capítulo 6 se encontra do versículo 14 ao início do capítulo 7. Mas antes dele entrar no foco daquilo que ele queria dizer, ele pediu para eles abrirem o coração para receber. Irmão, se eu não abrir o meu coração para receber o que o Senhor está falando, eu não vou receber nada. Se eu julgar aquele que é usado pelo Senhor para trazer a mensagem, eu não vou receber nada. Se eu me distrair com as minhas preocupações e problemas, eu não vou receber nada. Tem que ser para nós, irmãos, um momento único, o eu parar e ouvir a palavra de Deus. Então, eu preciso abrir o meu coração para ser levado onde o Senhor quer me levar. E onde que o Senhor quer nos levar nessa manhã, irmãos? Antes de eu subir aqui, o Senhor estava ministrando algo no meu coração sobre como vemos Deus, quem Deus é para nós, quem Deus é para você, o que Deus é para você. Nós entendemos a obra que Ele fez, Ele morreu, ontem foi pregado de uma maneira muito maravilhosa aqui pelo pastor, sobre a obra de Cristo, sobre o chamado que Ele tem para nós, para vivermos para Ele, tremendo isso, nós entendemos, irmãos, compreendemos. Acredito que todos que estão aqui já são cristãos, já são membros da igreja, já sabem o que Jesus realizou. Mas quem é Deus para você? Eu quero que você se pergunte,
Quem é Deus para você? Por que Ele te chamou? Por que Ele morreu por você? Ah, Dilson, porque Ele me ama. É só por isso que Ele morreu por mim? Só porque Ele me ama? Ou então, Ele morreu porque me ama e agora eu vivo a minha vida assim mesmo? Não preciso mudar nada? Não há nada que precisa ser feito? Qual é a responsabilidade que eu tenho agora, que eu entendo que Ele morreu por mim? Qual é a responsabilidade que eu tenho agora, que eu entendo que Cristo sangrou naquela cruz pela minha vida? Quem é Deus para mim? Se você perguntar para o povo de Israel, talvez hoje, a gente não vai ter a resposta que teria 2000 anos atrás. Se você perguntasse há 2000 anos atrás, quando Cristo veio, eles enfadados no seu orgulho, na sua religiosidade, diriam que Deus para eles era o Deus vivo, era o único Deus, era o Senhor deles, é aqueles que tinha resgatado eles do Egito, é aquele que tinha dado os profetas, era o Deus daquele povo, enfadados no seu orgulho, no seu egoísmo. Essa seria a resposta deles. Mas e hoje nós, como igreja, qual que é a resposta que eu tenho para essa pergunta? Quem é Deus para mim? Olha o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, inspirado pelo Espírito Santo. Jamais vos coloquei em jugo desigual com os descrentes. Porque que comunhão há entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? E que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? Jugo, para os irmãos entender, a palavra aqui, o sentido do jugo, é o jugo que era usado em cangas de bois. Eram colocados 2 bois e colocada a canga sobre eles. É esse o sentido da palavra. E eles andavam em comunhão para trabalhar. Esse foi o sentido. E o que o Senhor está nos dizendo? Como é que eu posso, como crente, me colocar debaixo de um jugo, junto com aquele que não é? Como é que eu posso andar nos costumes daquele que não é do Senhor, daquele que não é do povo de Deus? Ah, Dilson, mas nós somos melhores de maneira nenhuma. Nós éramos pecadores, nós éramos imundos, nós não merecíamos a salvação, mas nós recebemos ela, nós recebemos a graça, nós recebemos o favor de Deus. A partir de agora, eu não tenho mais que andar como eu andava, nos mesmos pensamentos, nos mesmos desejos, nos mesmos sentidos. E nós vamos percebendo, irmãos, que a igreja, desde que ela se iniciou, não digo a igreja no modo total, mas a maioria dos cristãos, eles foram se perdendo durante as gerações. Quando a igreja se iniciou, lá na época dos apóstolos, eles tinham um padrão de vida. Eles viviam totalmente aquém do que o mundo ditava. Totalmente fora dos padrões do mundo. Por isso que nós conseguimos olhar lá para o livro de Atos e dizer que era tudo em comum. Era tudo em comum entre eles. Eles vendiam os seus bens para não deixar um irmão passando necessidade. Eles vendiam os seus bens para que o seu irmão tivesse o que comer, o que vestir, o que se alimentar. E nós olhamos para isso e muitas vezes desejamos isso também. E não está errado eu desejar. Mas por que não conseguimos viver de maneira efetiva dessa maneira? Da maneira que eles viveram. Porque, irmãos, os costumes que o mundo impõe, muitas vezes ainda estão no nosso coração. Eu não consigo viver de uma maneira exclusiva para Deus. Só que se nós formos ler o livro de Pedro, a palavra do Senhor vai nos dizer: vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo exclusivo de Deus. Nós somos povo exclusivo de Deus. E se eu sou povo exclusivo de Deus, eu tenho que aprender como que o povo exclusivo de Deus anda. Nós olhamos para o povo de Israel, desde quando eles saíram do Egito, e já ouvimos centenas de pregações sobre isso. E olhamos para eles muitas vezes com olhos de julgamento. Se fosse eu lá, talvez eu não faria o mesmo. Mas, irmãos, e hoje? Será que nós não nos comportamos como o povo do mundo em certas ações? Não que somos melhores, não somos melhores do que ninguém, mas Deus, por ter nos resgatado, Ele nos coloca num outro lugar, para vivermos de uma outra maneira. E como tem sido muito ministrado aqui nesse altar, para que nós olhemos para a igreja de Atos,
pois ela é o modelo da igreja perfeita, ela é o modelo da igreja ideal. Mas quando nós olhamos para lá, nós vemos uma diferença entre a igreja e os cristãos da nossa geração e aqueles cristãos muito grande. Aí você vai dizer, Adilson, mas naquela época não tinha tecnologia, não tinha nem carro, não tinha... Irmãos, não tem nada a ver, tudo se trata do coração. Tudo se trata do coração para Deus, da vida com Deus que aquele povo tinha, da vida com Deus que aquele povo se renunciou à sua vida para viver. Eles entenderam algo, irmãos, não há comunhão entre luz e trevas. Eu não posso querer viver para Deus, mas querer ter um pé no mundo. Eu não posso querer viver para Deus, mas querer adaptar na minha vida para Deus costumes do mundo. Isso não vai dar em nada, eu não vou ter crescimento, eu não vou viver nada, e eu não vou cumprir o chamado do Senhor. Se os irmãos lembram, o pastor colocou no grupo, depois falou aqui em ministrações, qual é o grande mandamento e qual é o grande chamado para a igreja, para os cristãos. O grande mandamento, amar a Deus, principalmente, depois amar o próximo. É os dois mandamentos estabelecidos por Jesus. O grande mandamento é amar o Senhor. Só que, irmãos, a gente tem uma ideia errada do que é amar o Senhor. A gente acha que porque eu amo o Senhor e eu fizer algo que eu estou com o meu pé dentro das coisas do mundo, o Senhor vai relevar. Ele vai relevar porque eu amo Ele. Ele não vai relevar, irmãos. Ele não vai relevar. Ele não releva. Se você ler no capítulo 1 de Hebreus, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Jesus Cristo, ama a justiça, mas odeia a iniquidade. E se eu amo Ele, como é que eu posso querer coisas que me levam a ser uma pessoa iníqua em muitas áreas? A cometer iniquidades. Se eu amo Ele, a palavra fala em João, eu guardo os seus mandamentos. Precisa ser restaurado, irmãos, em nós, reconfigurado em nós. Qual é o padrão do crente? Qual é o padrão do Filho de Deus? O padrão do Filho de Deus é totalmente diferente do que o mundo está ditando. O padrão do Filho de Deus é andar na completa confiança e dependência do Senhor. Mas o que nós vemos hoje? Muitos cristãos com o quê? Ansiosos. Por quê? O que gera ansiedade? Esses dias eu falava com alguns jovens. Irmãos, eu estava ali me perdendo ali, quando eu vi, eu fiquei uns 40 minutos no Instagram mexendo. Irmãos, eu saí daquilo ali, eu não conseguia orar. Eu estava ansioso. Eu não conseguia orar direito. Percebam como foi criadas coisas para distrair os crentes, para atrair os cristãos, os filhos de Deus, para aquilo que está no mundo, para os padrões do mundo. Mas nós somos luz, não podemos nos conectar às trevas, nós temos que resgatar os que estão nas trevas. Esse é o primeiro e maior comissionamento. Como foi falado aqui, o primeiro mandamento, amar a Deus. O maior comissionamento, o primeiro, buscar os que estão nas trevas, buscar os que estão perdidos. Só que se eu estou distraído, irmãos, com as coisas que o mundo está me oferecendo, como que eu vou conseguir buscar o perdido? Como é que eu vou conseguir focar no propósito? Como é que eu vou conseguir focar no objetivo de Deus para mim? Mas aí, Adilson, aí você vai me dizer, mas o que tem a ver a pergunta que tu fez, quem é Deus para nós, com o que tu está falando? Vamos continuar o texto. Versículo 16. Que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. Aqui começam as promessas. Habitarei neles, entre eles caminharei, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. As 4 promessas, agora vem a ordenança. Portanto, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toquem em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Irmãos, isso aqui é uma ordenança. Não está escrito aqui aleatoriamente. Eu não consigo ser o santuário de Deus, eu não consigo ser parte do povo de Deus me misturando com as trevas, me misturando com aquilo que o Senhor abomina. Se você ama o Senhor e eu amo o Senhor, eu preciso me separar daquilo que Ele abomina. Eu não posso querer andar sobre o muro. Precisa haver uma decisão no meu coração. Uma renúncia precisa ser feita. O Senhor está, irmãos, tentando reconfigurar o nosso coração como cristãos. Eu não sei se os irmãos têm percebido,
Mas é isso que o Senhor está tentando fazer há meses nesse lugar. Reconfigurar o nosso coração. Tirar do nosso coração todo vestígio de religiosidade, de formalismo, tudo aquilo que foi lentamente se impregnando e nos afastando do propósito do Senhor. O Senhor está tentando arrancar isso de nós. E é com a palavra, é a lavagem da palavra que tira isso de nós. É a palavra que vai nos levar a viver uma vida de dependência nele e dele. Irmãos, eu não posso dizer que eu sou do povo de Deus, mas eu não dependo exclusivamente dele. Se qualquer problema que acontecer, eu recorro a meios naturais, eu não estou dependendo dele. Eu estou dependendo daquilo que eu vejo. Isso não é fé. E o que a palavra fala? O meu justo. Olha o que ele fala, olha que privilégio que nós temos. O meu justo. O meu justo viverá pela fé. Ele nos chama de dele. Ele nos chama de povo dele. Mas eu preciso aprender e viver como povo dele. Olha só, ele não vai fazer isso por nós. Ele não vai vir, ele já fez, aliás, a obra que nos dá acesso a ele. Agora, o sair do meio das coisas que me afastam de Deus é minha responsabilidade. Sair do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada que seja impuro, que eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vocês para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Olha que privilégio que nós temos, irmãos. Nós recebemos sim a obra de Cristo. Ele morreu por nós. Nós recebemos sim o Espírito Santo que testifica no nosso coração que somos filhos. Agora se eu vivo como bastardo, agora se eu vivo em cima do muro, indeciso sobre o que eu tenho que fazer, eu não sou completamente filho. Percebam algo que ele fala no livro de Hebreus também. Se você está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Irmão, se eu estou caminhando na minha vida e está tudo bem, está tudo ótimo, eu não estou sendo chamado a atenção do Senhor em nada, eu estou tudo certinho, está errado alguma coisa, irmãos. Está errado alguma coisa, irmãos. Se o Senhor não está me chamando a atenção para olhar para Ele, para orar mais, para jejuar mais, para me libertar mais do celular, para me libertar mais da televisão, para me libertar mais dos modismos do mundo, se eu não estou sendo disciplinado pelo Senhor para me corrigir, para estar mais focado nele, alguma coisa de errada tem, irmãos. Alguma coisa de errada tem. Eu não estou vivendo no padrão que o Senhor me chamou para viver. Irmãos, o padrão que o Senhor nos chamou para viver é constantemente sendo ensinados, é constantemente sendo trabalhados, aperfeiçoados. Irmãos, somos vasos na mão do oleiro. Sempre vai ter algo para ser trabalhado pelo Senhor em nós. Não esqueçam nunca de onde viemos. Éramos de uma natureza maldita, éramos de uma natureza caída, éramos inimigos de Deus por natureza. Ele fez a reconciliação, então é óbvio que Ele vai estar sempre trabalhando em nós. Se Ele não está trabalhando em mim, irmãos, alguma coisa está de errada. Não estou vivendo como filho, mas como bastardo. É óbvio que o Senhor não está ali o tempo todo nos corrigindo, está nos amando, está nos ensinando, está trabalhando em nós, mas as correções sempre estão presentes. A Thay citou o exemplo do Emanuel. O Emanuel é muito amado, irmãos. Recebe muito carinho, ele tem muitos benefícios de ser nosso filho, porque amamos ele, cuidamos dele, mas corrigimos ele, disciplinamos ele. E ele não deixa de ser filho. É aí que ele se torna cada vez mais parecidos com aquilo que nós oramos para que Deus faça nele. Pela correção, pelo trabalho de Deus. Agora vamos analisar o nosso caminhar, irmãos. Temos caminhado como verdadeiramente filhos de Deus? Temos andado segundo o que o Senhor nos chamou para andar? Temos amado Ele de tal maneira a ponto de resistirmos às coisas da carne? De abandonarmos os prazeres dessa vida? Nós temos feito isso? Não, irmãos, em muitas áreas não temos. É por isso que o Senhor nos chama a atenção. É por isso que Ele quer que identifiquemos em nosso coração quem é Deus para nós. Porque se eu não saber quem é Deus para mim e quem eu sou para Ele, eu não vou conseguir viver a altura do meu chamado. Você não vai conseguir viver a altura. Você vai perambular na terra como um crente, mas nunca vai viver na totalidade o que o Senhor te chamou para viver.
Se eu não compreender o que Deus é, quem Deus é, qual o tamanho dele, qual o poder dele, qual a glória dele, ele te chamou para viver exclusivamente para ele, irmão. Não é mais para viver para você. 2 Coríntios 5, 17, 18, 19, aquele que já está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. O 16, se não me recorda a memória, coloca para mim, por favor, aí, Esther, faz favor. 2 Coríntios 5, a partir do 15. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu não fui mais chamado para andar entre o desejo de Deus e o meu desejo. O meu desejo precisa morrer. Se o meu, irmãos, Deus ele é um cavalheiro. Deus ele é perfeito. Se você está preferindo viver o que você quer, o que você acha, o que você deseja, ele vai deixar. Ele vai deixar. Só que quem que está perdendo nisso? É eu. É eu que perco. Irmãos, nós precisamos ser reconfigurados pelo Senhor. O que é fazer parte do povo de Deus? O privilégio que temos de fazer parte do povo de Deus. A entrega que precisa ser feita, porque eu sou do povo de Deus. É uma entrega muito maior do que temos feito, irmãos. É uma entrega muito maior do que eu tenho feito. Eu preciso me entregar mais, eu preciso desejar mais, eu preciso querer mais, eu não posso dar um passo de fé, e aí se levanta um obstáculo, uma barreira, é difícil essa barreira, aí eu regrido, não, eu dou outro passo, eu vou indo, até romper. Olha o privilégio que temos, eu quero que vamos comigo lá na palavra de Lucas, capítulo 10, capítulo 11, perdão. Onze, 9. Olha o que a palavra fala no capítulo 11, versículo 9 de Lucas. Portanto, aqui é Jesus falando, não é um homem, entendam bem, não é um homem, não é um apóstolo, não é um pastor, não é um profeta, é Jesus, o Espírito Santo, inspirando Lucas para escrever isso. Jesus Cristo aqui, ó. Portanto, vos asseguro, eu garanto para vocês, Jesus está dizendo, eu garanto, olha o privilégio que nós temos, o nosso Senhor falando comigo, eu garanto para vocês isso, eu estou assegurando para vocês, pede e será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, seu filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha o privilégio, irmãos, é o próprio Jesus Cristo nos garantindo que se pedirmos, receberemos. Se batermos, a porta vai se abrir. É um outro padrão de vida que o Senhor está nos chamando para viver, irmãos. Mas como que eu posso desfrutar disso se o meu coração ainda está preso e conectado às coisas passageiras dessa vida? Se o meu comprometimento não é totalmente com Ele, por que eu espero que o comprometimento dele seja conosco? Apesar de ser, porque Ele não muda, nós mudamos. A palavra fala aqui em Romanos que se nós falharmos e sermos infiéis, Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode mudar a sua própria natureza. Mas irmãos, olha o tamanho do nosso Deus. Eu preciso voltar a olhar para o meu Senhor como Deus, o Criador dos céus e da terra. Muitas vezes a gente procura atributos para falar dele, mas é difícil encontrar, porque ele é o Senhor dos senhores, ele é grande demais. Ele que criou o céu, ele que criou a terra, ele que criou tudo que vemos, o mar. A palavra fala em Isaías que ele criou o mar, e ele colocou areia no mar, e as ondas, por mais furiosas que venham, não é Isaías, é Jó, por mais furiosas que venham, por mais grandes que sejam, elas não ultrapassam os limites estabelecidos pelo Senhor.
Quando Deus está questionando Jó, se você ler do capítulo 38 ao capítulo 42 de Jó, e lê com seu coração quebrantado, você vai ter um impacto do tamanho de Deus. A impressão, irmãos, é que nós, a nossa geração de crentes, perdeu a noção de quem é o Senhor, do tamanho do Senhor e do porquê que Ele morreu, de tudo que Ele fez, por que Ele criou o homem, por que existimos, por que viemos à Terra, por que estamos aqui ainda, por que ao crermos nele não somos logo arrebatados. É interessante, ele começa a falar Jó achando que sabia tudo, ele começa a questionar Jó, e ele fala para Jó assim, vamos lá então, eu vou falar e tu me responde. Já que tu sabe tudo, já que tu estava lá quando eu criei o mundo, você estava lá quando eu criei o céu e coloquei os alicerces, você estava lá quando eu coloquei as estrelas e o seu firmamento, onde cada uma ocupa o seu lugar, onde cada uma fica lá onde eu mandei ficar. Você estava lá quando eu criei o sol, você estava lá quando eu criei os animais, ele começa a citar um por um. Olha o tamanho do nosso Senhor, irmãos. Nós precisamos voltar a olhar para Deus para ver quem Ele é. Olha o que Ele nos promete. Se eu pedir, Ele vai me ouvir. Se eu bater, a porta vai se abrir. Mas como temos vivido? Vivido muito aquém do povo que Ele nos chamou para ser, irmãos. Muito pouco. E eu não digo, irmão, se tratando de vir para a igreja. Não é essa a questão. Não é essa questão de eu estar aqui, de eu estar dentro do templo. É a minha vida com Ele. A vida com Deus, irmão, se perdeu. É muito raro você ouvir um crente falando que ora todo dia, que busca todo dia, que clama todo dia porque quer mais, que deseja todo dia porque anseia mais. Porque estamos muito atarefados, estamos muito comprometidos com os nossos afazeres, o eu preciso, eu quero, eu vou, eu sou, eu tenho que ter, eu estou muito comprometido com o meu eu e Deus, não, porque eu preciso, e a dependência e a confiança no Senhor, e a esperança no que o Senhor pode e vai fazer na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, através de nós, fica em segundo plano. Mas o povo de Deus não foi chamado para viver assim. Irmãos, se nós olharmos, e não quero que ninguém olhe, mas se nós fôssemos olhar, vou recolocar a minha frase. Se fôssemos olhar agora para o que está acontecendo lá fora, no mundo, nos governos, eu tenho certeza que se muitos de nós começássemos a olhar para isso, iríamos nos desesperar. Por que nós iríamos nos desesperar? Porque não estamos vivendo ainda como Ele nos chamou para viver, na fé nele, na confiança nele. Aí eu ia olhar para a política, meu Deus, vão desligar o Wi-Fi, vão desligar os sistemas, vão fazer isso. Irmãos, e daí? Vamos voltar lá para a igreja, o nosso modelo de igreja. Eles não tinham nem bicicleta. Isso impediu eles de viverem para Deus. Eles não tinham luz. Impediu eles de viverem para Deus. Eles não tinham a Bíblia assim, separadinha, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Isso impediu eles de viverem maravilhas, o sobrenatural. Eles não tinham um pastor dessa maneira, liberado com a disponibilidade que temos, com a liberdade que temos, o lugar e com a liberdade que temos. Isso impediu eles de viverem o que viveram? Não, irmãos. Pelo contrário, isso os motivou a quererem mais do Senhor. Isso os motivou, esse é o problema. Eles não tinham tanto como temos, então eles não se apegavam nas coisas dessa vida. Irmãos, o nosso problema é o apego. Jesus fala, onde estiver, lá em Mateus 6, a palavra do Senhor fala aqui, Jesus dizendo, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele fala ali também, onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Jesus é o nosso tesouro, irmãos. O Senhor é o nosso tesouro. O Senhor fala de uma parábola sobre o reino de Deus. O reino de Deus é comparado a uma pérola que um homem achou. Foi lá, enterrou num terreno, vendeu tudo que tinha, comprou aquele terreno por causa da pérola.
O significado dessa parábola é o quê? É comparado a nós quando descobrimos o Senhor, a sua palavra, quando recebemos o Espírito Santo, quando recebemos a vontade de Deus, nós abandonamos no sentido figurado, não é que eu vou deixar tudo e vou morar na rua, mas eu abandono os meus prazeres, eu abandono os meus desejos, eu abandono os meus sonhos, porque eu encontrei o que realmente me preenche, eu encontrei o que realmente vale a pena eu viver. Não é mais por aquilo que eu sonhava, desejava, pensava e queria. Não é mais. Irmãos, isso precisa ficar claro para nós, senão eu não vou conseguir cumprir o comissionamento. Eu não vou conseguir pregar o evangelho de maneira eficaz. Eu não vou conseguir ser ativo com aqueles que estão com sede. E tem muita gente com sede, irmãos. Vocês querem ouvir como estão com sede? Ontem eu partilhava já com os jovens. Eu fui buscar um outro jovem que veio no culto no domingo e me perdi no caminho, fui falando com o Senhor e entrei numa rua errada e disse, tá bom, vou voltar, não tem problema. Passei num ponto de ônibus e vi 3 jovens. Tá bom, fui buscar. Aí eu me toquei que eu tinha errado o caminho, virei a volta com o carro e voltei. Parei no ponto de ônibus e falei, eu vou chamar esses jovens para a igreja. Pedi licença para eles e falei, ei, vocês creem em Deus? Cremos. Então vamos lá adorar Ele? Vamos. Eles entraram no carro e vieram aqui. Saíram daqui maravilhados com a palavra que receberam, irmãos. Fui conversando com eles, eles quebrantando o coração. Um deles, irmãos, eu falava do meu testemunho no carro, ele se segurando para não chorar, um pouco envergonhado por causa do outro. Mas eles receberam. Não termina. Levei eles embora. Estou voltando, encontro outros 3 jovens na rua. 2 rapazes e uma menina. Parei o carro, falei, amanhã nós temos culto na igreja de manhã e de tarde nós vamos ter um encontro de jovens. O que vocês vão fazer amanhã? Não sei. Vamos lá? Vamos lá. Vamos vir aqui de tarde. Irmãos, olha como as pessoas estão desesperadas. Estão sedentas. Eles querem o que nós temos. Eles querem o que recebemos. Eles querem o que você tem o privilégio de ter. Você vai pedir, o Pai vai falar com você. Mas é uma vida separada. Eu preciso me separar. Eu preciso tomar a decisão de me separar. Eu não posso mais viver entre a vontade do Senhor e a vontade minha. Irmãos, eu não vou viver nada. E o tempo está passando, e o tempo vai evoluindo, e o tempo vai indo, e o tempo vai indo. Olha o perigo que é. Continue aí em Lucas, tem uma outra passagem, eu quero ver aqui, acho que está no capítulo 15. Não, irmãos, é no capítulo 14. Olha o perigo, irmãos, de eu não estar totalmente centralizado na vontade do Senhor, de eu não render totalmente o meu coração para Ele. Olha o perigo que isso nos leva. Nós precisamos aprender com os ensinamentos de Cristo, irmãos. É óbvio, existem muitas coisas que eram para o povo judeu. Eram muitas coisas para o povo judeu. Mas tem muitas coisas aqui que ele já falava para a igreja. Já falava para aqueles que seriam os futuros filhos de Deus. E a palavra, irmãos, não é nada mais. Não busque, irmãos, mas eu preciso que uma profecia venha para mim. Deus se utiliza desse meio, se utiliza. Mas o principal meio de fala do Senhor é a palavra de Deus. Se esse não for o principal meio de eu me comunicar com o meu Deus, já está errado. Se eu preciso o tempo todo de um profeta falando comigo, está errado. Se eu preciso o tempo todo de uma profecia falando comigo, está errado. É Jesus da sua palavra que tem que falar comigo. É gostoso demais quando eu estou lá orando, buscando uma direção, e Deus envia alguém lá, é gostoso demais. Mas o principal meio de comunicação do Senhor com os seus filhos é a palavra. Eu preciso amar essa palavra. Lucas 14, versículo 15. Olha o perigo, irmãos, de se o meu coração não for totalmente do Senhor. Que perigoso é. É um ambiente perigoso. E muitas vezes gravitamos, irmãos, para isso aqui que eu vou ler, sem perceber. Sem perceber. Ora, ao ouvir tais ensinos, Jesus estava ensinando, uns dos que estavam reclinados ao redor da mesa, enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou. Jesus não recebeu aquilo ali, irmãos, como, olha só, ele entendeu, meu Deus, está me engambelando. Não, olha o que Jesus vai falar. Jesus declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas.
próximo à hora do início da ceia, nós estamos próximo dessa hora, só para os irmãos saberem, tá? Muito próximo, muito próximo. Vocês não têm nem noção de quão próximos estamos, irmãos. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, está tudo preparado para vocês. Para vocês, irmãos, não é para o Senhor. Ele preparou tudo para nós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade, preciso ir vê-la, como se a propriedade fosse fugir, não desse tempo dele ir para a ceia. Por favor, me desculpe. Outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. Os bois também fugiriam. Não poderiam aguardar um dia para ir para a ceia. Mas isso é um exemplo, os irmãos já vão entender. Outro ainda argumentou: acabo de me casar, por esse motivo não posso ir. A minha esposa me prendeu na cama. A minha esposa me prendeu na sala. Eu não posso sair daqui, estou algemado. Não foi uma aliança que eu recebi. Foi uma cadeia. Me colocaram preso. Irmãos, seria engraçado se não fosse triste. Porque é a realidade, irmãos. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: saí agora mesmo para as ruas e becos da cidade, e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Portanto, vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Por que eles não iriam provar da ceia? Irmãos, aqui muitas vezes a gente acha que ele está falando de judeus. Como nós temos aprendido aqui, eu vou trazer uma revelação para você. Como nós temos aprendido aqui, o pastor tem nos ensinado, nós não teremos uma segunda chance. Os judeus sim. Quando a igreja for arrebatada e começar a grande tribulação, Jesus virá para os judeus. O Senhor se voltará novamente para eles. E eles terão a segunda oportunidade. Mas olha o que ele fala: nenhum dos que foram convidados provará da minha ceia. Eles não terão segunda chance. Então ele está falando da igreja ou ele está falando dos judeus? Se nós não teremos segunda oportunidade. Percebam, irmãos, o que aconteceu aqui. Todo mundo arrumou uma desculpa para estar no Senhor. Todo mundo arrumou uma desculpa para viver o chamado. Todo mundo arrumou uma desculpa: mas eu sou muito novo, mas eu quero casar, mas eu quero ter filhos, mas eu quero viver a minha vida, eu quero comprar o que eu não comprei, eu preciso adquirir, eu preciso viver isso, eu preciso comprar isso, eu preciso reformar minha casa, então eu tenho que trabalhar mais, eu quero um carro zero, então eu vou ter que trabalhar mais, eu preciso disso, 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 e o que Deus precisa, e o que Deus quer, colocamos em qual lugar? Não estou dizendo, irmãos, que não podemos casar, que não temos que ter as coisas, não é isso, não entendam errado, mas é a prioridade do coração, é onde está o meu coração. Onde está o meu coração? Onde está o meu tesouro? Aí está o meu coração. Se Jesus e a sua vontade não forem o meu tesouro, o meu coração nunca estará nele. O meu coração sempre estará nas coisas. Acredito que foi semana passada, não me recordo se num culto, numa oração, o pastor trouxe a palavra lá de Deuteronômio, ou é Deuteronômio ou Números, onde Deus fala para Moisés pegar o povo e ir para a terra prometida. Pegue o povo e vai, eu vou mandar um anjo à frente, ele vai abrir o caminho e vai colocar vocês lá. Aí o Moisés fala: não, se o Senhor não ir, eu não vou. Se fosse para o povo, como nós ouvimos aqui, o povo teria aceitado sem sombra de dúvidas, porque não estavam nem aí com Deus, eles não sabiam quem era Deus. Se perguntássemos para aquele povo: quem é Deus para vocês? Eles não saberiam responder. Agora perguntasse para Moisés. Vamos olhar o retrato, a diferença entre um povo e Moisés. Um povo miserável, escravo, que muitas vezes reclamou:
mas lá no Egito era melhor. Como que era melhor se eles apanhavam para trabalhar? Trabalhavam forçados, não tinham alimento, comiam o que conseguiam, bebiam água do jeito que podiam. Como era melhor para eles no Egito? E Moisés rejeitou ser chamado filho da filha do faraó. Moisés, irmãos, só para que os irmãos entendam, ele tinha, se acontecesse um acidente, se Deus quisesse se utilizar desse meio, morresse os descendentes diretos de Faraó, Moisés poderia ser o rei do Egito, irmãos. Ele rejeitou toda essa possibilidade. Ele rejeitou para sofrer com o povo de Deus. Ele rejeitou por causa do vitupério de Cristo. Um homem que tinha coisas ao que se apegar, ele não se importou porque ele sabia quem Deus era. Um povo que não tinha nada, vivia rejeitando o Senhor, porque não sabia quem era Deus. E era um povo dele. Hoje eu preciso saber quem é Deus. Precisa estar vivo no meu coração. Quem Deus é para mim? Dilson, ele é pai. Tá, mas e o pai? A prioridade é para ele da minha vida? Irmãos, é como eu falei, no passar dos séculos, no passar dos milênios, desde que a igreja iniciou, foram se perdendo princípios importantíssimos para o povo de Deus, que precisam ser urgentemente, irmãos, recolocados, reorganizados na minha vida. A dependência total do Senhor precisa ser a minha maneira de viver o meu estilo de vida. A dependência dele, não na minha capacidade. Irmãos, eu tenho sido tão trabalhado no Senhor, porque é isso que eu falo, irmãos. Quando a gente acha que está tudo bem, está tudo certo na nossa vida e se prossegue dessa maneira, sem o Senhor começar a trabalhar em mim em várias áreas, tem alguma coisa errada, irmãos. Não estou dizendo que a nossa vida tem que ser uma lamúria, tudo errado. Não, tem que estar tudo certo no Senhor. Mas o Senhor estará sempre nos disciplinando. E eu estou passando por vários processos no Senhor, e isso é muito gostoso, irmãos, é doloroso, mas é muito prazeroso, porque a gente entende que o Senhor está no controle. A gente entende que o Senhor é soberano. E quando a gente acha que conhece Ele, acha que sabe quem Ele é, acha que já sabe alguma coisa, Ele vai lá e nos mostra que é muito mais para saber. Ele vai lá e nos mostra que tem muita coisa ainda a ser quebrada, a ser tirada de mim. E se eu me rendo para isso, isso passa. Isso vai acabar. Agora, se eu fico lutando, se eu fico competindo, não, mas é assim que eu acho, é assim que eu quero, é assim que eu vejo, é assim que tem que ser. A vida nunca vai para frente, irmãos. A minha vida com Deus nunca vai. Eu vou ficar sempre naquele limite. Eu chego até um ponto e dali eu não passo. Eu chego até um momento e dali eu não saio. Eu vivo de experiências do passado, eu vivo de coisas que eu vivi no passado com Deus, porque hoje eu não estou vivendo nada, porque eu resisti aos processos. Eu resisti aos processos que estavam me levando para conhecer quem Ele era. Eu preciso me render. Eu preciso dizer, eu estou aqui, eu quero mais. Eu quero te conhecer. John Bevere, irmãos, como já ouvimos vários séries dele, tem uma delas que ele orou por 2 anos seguidos, irmãos, 2 anos. Não são uma semana, não é um mês de propósito, são 2 anos. Orando porque queria ganhar almas. Eu quero ganhar almas, eu quero ganhar o mundo, o Senhor me leva para tocar nas almas do mundo. Chegou um dia, depois de 2 anos, como ele fala, apaixonadamente orando, que o Senhor veio e falou para ele, ore para me conhecer. Esse tem que ser a sua primeira oração. Ore para saber quem eu sou. Nós não sabemos, irmãos, claramente quem o Senhor é. Ou se sabemos, é muito raso. Ele é muito grande, irmãos. Ele é muito poderoso. Jesus é muito tremendo. Tem muito mais para nós conhecer dele. Eu não tenho que gastar o meu mundo querendo conhecer a inteligência artificial. Eu tenho que gastar o meu tempo querendo conhecer Jesus. Jesus. Às vezes a gente gasta, irmãos, horas do nosso dia para estudar coisas dessa vida. Eu preciso para o meu trabalho, preciso para o meu estudo, mas o meu empenho principal tem que ser conhecer Ele, conhecer o seu amor por mim, conhecer o porquê que eu sou povo dele, porque o tempo está passando. A gente brinca com idade, eu chamo o irmão Anderson muitas vezes de ancião, não que ele não seja, porque ele já tem quase 40,
Mas, irmãos, agora falando sério, o tempo está passando muito rápido. Ontem eu tinha 15, hoje eu tenho 31, daqui a um pouco eu tenho 50. Se o Senhor não voltar até lá, o que eu acredito que Ele voltará. E o Senhor vai me achar fazendo o que nesse tempo? O Senhor vai me achar fazendo o quê? Buscando os meus prazeres? Buscando a minha vida? Percebam como se perdeu, irmãos, a principal meio de conexão a Deus, que é a fé. No passado, os homens olhavam e esperavam em tudo no Senhor. Hoje nós programamos coisas da nossa vida. Hoje eu programo quando eu quero algo, como eu quero algo, se eu quero algo. Eu começo a passar uma provação que é dolorosa muitas vezes. Eu já quero fugir. Eu já recorro a tudo menos ao Senhor, porque eu não quero isso. Porque eu programei a minha vida. Eu desenhei a minha vida da maneira que eu quero. Não é Ele mais. Não é Ele mais que tem o controle. Não é Ele mais que tem o domínio. Até sobre filhos é eu que quero, eu que escolho se eu quero ou não ter filho. Agora eu pergunto para vocês, é você que gera filho? Quando nós fomos ter agora, a Thay foi ficar grávida, Deus Ele ministrou no meu coração, Salmo 127, 128. Vai muito de encontro com o que o Senhor está falando conosco aqui. Deus ministrou muito forte no meu coração, irmãos, sobre como era o povo antigamente. Na época da lei, que é o que nós olhamos para a palavra, o povo de Israel, até mesmo no início da sua igreja, era uma honra ter filhos. Por quê? Porque eles não estavam preocupados com o que estava acontecendo ao redor. Porque eles entenderam algo: quem gera o filho no ventre de uma mulher não é a união do homem com a mulher, a união do homem com a mulher é o meio, mas quem gera ali dentro é o Senhor, quem gera a vida é o Senhor, não é eu e você, não é eu como homem, não é a mulher como mulher, é Deus, é o Senhor que gera a criança ali. Aí nós criamos meios para eu decido se eu vou ter filho. Eu decido quando eu vou ter filho. Eu decido se eu quero ter filho. Talvez eu não queira. Talvez eu queira ser pai de pet. Talvez eu queira ter o meu cachorrinho para ser meu filho. Eu decido se eu vou casar. Eu decido se eu vou ter família. Eu decido se eu vou fazer isso. Eu decido se eu vou fazer aquilo. E o Senhor? E a vida com Ele? É tão interessante que o Wesley e o Jonas estavam ali em casa na segunda-feira à noite. Eu nunca mais vou esquecer. Antes deles virem ali, nós iríamos adorar o Senhor, falar das coisas de Deus. Eu estava meditando na palavra, o Senhor me levou no Salmo 127, 128 e falou comigo ali. Olha o que ele fala no 127. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Total dependência dele. Se eu não tiver total dependência dele, é em vão o que eu vivo, irmãos. É em vão o que você vive. Você pode gastar 15 horas do seu dia trabalhando, como eu já fiz. É fútil, é inútil, é desnecessário, é cansativo. Olha o que ele vai dizer, não sou eu. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Do que vale eu olhar lá para o mundo e para aquilo que está acontecendo lá fora? Se é o Senhor quem é o guarda da minha vida. Os obstinados que retardam o seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Vocês entenderam o que o Senhor falou aqui? Aqueles lá que estão desesperados por mais riqueza, por mais trabalho, por mais bens, por mais conquistas, vão dormir meia-noite, 1h, 4, 5 da manhã, estão levantando para voltar para o trabalho, para voltar para aquela rotina. Eles não alcançarão o que aqueles que repousando, que amam o Senhor e descansando nele, terão. Então por que a minha vida não é toda em volta desse Senhor, desse Deus? Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. Eles são herança de quem? Do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. O fruto do ventre é o quê? É a união do homem e a mulher? Não, é o meio. A criança que é gerada no ventre da mulher. É quem, irmãos? Quem que gera? É o Senhor.
Quando Sara era estéril e não podia dar filhos, quem que gerou filho ali? Foi Abraão? Não, foi o Senhor. Por quê? Porque era a dependência do Senhor. É o Senhor quem tem que coordenar cada detalhe da nossa vida. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem, cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo pelos seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Aí eu estava lá lendo essa palavra e o Senhor ministrando no meu coração, que até isso foi tirado dos cristãos da nossa geração. Por eles irem indo devagarzinho, gravitando para os costumes do mundo, até o desejo de ter muitos filhos foi arrancado do coração. Por quê? Não, nessa geração é muito difícil ter filho. Tem muita doença no mundo. Ó a guerra que está acontecendo. Daqui um pouco pode ter um apagão geral. Daqui um pouco eu vou estar sem dinheiro. Antigamente era fácil ter 8 filhos. Eles trabalhavam na roça, plantavam o que comiam. Hoje não, hoje eu vou ter que trabalhar e cuidar de vários filhos. Espera aí. Irmãos, é tão interessante isso, irmãos. Se eu dizer para vocês que eu praticamente não tive gastos com o Emanuel até hoje, vocês não vão acreditar, muitos não vão acreditar. Irmãos, eu muitas vezes, desde que o Emanuel nasceu, eu tive condição de dar muitas coisas para ele. Eu nunca precisei dar, irmãos. Deus sempre deu. E o Senhor estava falando comigo exatamente isso nessa palavra. Se eu quiser enviar para ti 3 filhos, 2 filhos, não te dar filhos, é eu. Apesar de que um ventre estéril é uma maldição, não é uma bênção. O Senhor quer filhos. Ah, Dilson, mas a condição não está legal para ter filho. Que condição que não está legal? Deus mudou? Deus deixou de ser o mesmo Senhor? Não, Ele é o mesmo Senhor. Lembrem-se que o povo de Israel andou por 40 anos no deserto, as roupas não envelheciam, os calçados não se gastavam, porque quem que estava cuidando deles? Era eles mesmos? Era o Senhor, era Deus, era o próprio Jeová. Olha o 128, aqui ele me pegou. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera na tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor, que o Senhor te abençoe desde Sião, o monte do Senhor, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida e que alcance a felicidade dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, e veja a paz sobre Israel. Irmãos, eu só estou usando um exemplo. Filhos, como na nossa geração se deturpou isso. E eu não estou falando aleatoriamente, eu estou falando porque o Senhor falou comigo. Nunca mais vou esquecer, foi numa segunda-feira de noite. No dia 26 de maio eu anotei. No dia 27 eu descobri que a Thay estava grávida. O Senhor já estava me avisando que se perdeu isso dentro da sua igreja, dentro dos cristãos, o controle agora não é mais meu. O Senhor falou para mim, o controle é do homem. O homem controla. Inventaram vários... Irmãos, isso é o Senhor que falou para mim, irmãos. Inventaram vários métodos contraceptivos. Está na Bíblia isso? Onde que está na Bíblia isso? Ah, mas é para evitar doenças. Espera aí, se eu fui chamado para ser só da minha esposa, e a minha esposa só minha, como é que tem risco de doença? Percebam como o inimigo foi enganando. E muitos foram pegando hábitos e costumes. Hábitos e costumes. Não, mas agora minha esposa e eu estamos trabalhando, nós vamos construir a nossa casa, nós vamos construir as nossas finanças, vamos fazer 10 casas de aluguel. Depois a gente para o anticoncepcional e vai ter filhos. Como é que é? Eu escolho isso? Eu decido? Eu tirei o controle da mão do Senhor. Mas eu era povo dele. Eu canto na igreja, eu sou povo dele. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Ele morreu por mim, eu choro, eu me emociono. Mas o controle da minha vida está onde? Quem que controla a minha vida? E o trabalho? Quem que controla a minha vida? E as finanças? Quem que me abençoa? E a saúde? Quem que me dá a saúde? Quem que me deu a saúde para mim trabalhar?
Irmãos, eu já provei disso e não quero provar disso. Eu já fui forçado a parar de trabalhar sem querer. Por quê? Porque chegou um momento que eu estava dominado, eu estava dominando a situação e achava que estava na fé. Eu achava que é o Senhor me abençoando. Até que Ele veio e falou comigo, teu coração está onde? Está em mim ou está no que eu estou te dando? Está no Senhor. Então larga o que eu estou te dando. Na hora eu pensei, deve ser minha mente. Percebam como quando quando o Senhor fala conosco, algo que não é do nosso agrado, algo que não é do meu desejo, a gente vai, não é o Senhor falando, eu devo estar viajando. Aí depois Ele voltou e falou, foi isso mesmo que eu falei contigo. Ele precisava trabalhar na minha fé, são processos que a gente tem que passar para entender quem somos e quem Ele é. Aí nós olhamos, não, Adilson, essa palavra aí não é mais para mim, eu já nem tenho mais idade para ser filho. Deixa eu te falar uma coisa, Sara teve filho com quantos anos? Não estou dizendo que você precisa ter filho, mas Sara teve filho com quantos anos? Percebam como mudou. Não, a mulher a partir dos 40 não pode ter filho. Peraí, a minha mãe teve eu com 44, Sara teve Isaac com 90, teve uma mulher aí agora que teve filho com 52. Se Deus quiser te enviar, você vai rejeitar? Você vai dizer que não quer? É Ele que gera um filho no seu ventre ou é você? É Ele que gera as bênçãos para você ou é o seu esforço, o seu trabalho? O povo de Deus, irmãos, ele vive na dependência do Senhor. Isso precisa estar configurado no meu coração. A gente quer ser muito certinho, muito regrado, muito organizado. Amém. Mas se tratando de Deus, irmãos, não existe um padrão. Só existe confiança. Eu confio, eu descanso. Se eu estou passando algo que não é natural sobre a palavra de Deus, eu repreendo em nome de Jesus, eu creio que isso não é para mim em nome de Jesus, e eu descanso no Senhor. Daqui a um pouco vai passar. Acabou, eu não creio, acabou, eu não recebo. Eu recebo o que vem dele. Eu tomo posse do que vem dele. Isso precisa ser desfrutado desse lugar. Irmãos, é tão bom saber que o Senhor cuida de nós. É tão bom saber. Eu testemunhei aqui sábado sobre as situações, as coisas que eu não quero ficar falando sobre isso, porque não vou dar ibope para o inimigo. Mas o Senhor está no controle. E eu comecei a reclamar, irmãos, eu confesso, eu reclamei. E o Senhor me deu um sonho. E no sonho Ele me exortava muito forte. No sonho Ele me colocava ali como uma criança com um brinquedo quebrado na mão. E esse brinquedo quebrado na mão, aquela criança vinha brava porque não conseguia montar. E eu estava no sonho ali, ensinando a criança, eu falava para a criança assim, posso te dar um ensinamento através disso? E a criança, pode. Aí eu falava para ela assim, esse brinquedo quebrado é a mesma coisa, esse brinquedo quebrado não significa que o teu pai não te ama, não significa que o teu pai deixou de ser teu pai. Assim é com Deus. Não é porque as coisas não acontecem do jeito que tu quer, que Ele deixou de ser teu pai e deixou de ser teu Deus. Olha o que o Senhor estava me ensinando. Rapidamente eu acordei, abri a Bíblia, hoje o que eu achei? Deus é fiel e soberano. Ele não deixa de ser soberano e fiel, porque eu acho que as coisas não são como eu quero que sejam. Percebam onde o Senhor quer que nós estejamos, onde Ele quer nos levar, na dependência dEle. O povo dEle se afasta das coisas do mundo e depende dEle. Olha o ambiente, irmãos, perigoso quando eu começo a olhar para mim, quando eu começo a esquecer de quem Ele é, ou não conheço Ele verdadeiramente. Olha o ambiente perigoso, vai vir o chamado do Senhor para mim. O Senhor vai me chamar, aí eu vou dizer, não, acabei de casar, não posso. Vai vir o chamado do Senhor para mim, não, mas eu comprei 2 bois, eu comprei 5 bois, 10 bois, eu preciso ir lá ver se eles trabalham bem. Não, mas eu comprei um carro novo, eu preciso viajar com ele para ver como é que é a estabilidade, para ver o conforto, preciso ir mostrar para minha família. Não, mas eu comprei uma casa nova, não vou poder ir, vou pintar minha casa, vou trabalhar na minha casa. E eu começar a achar desculpas. E o propósito do Senhor, que é o quê? Indo, vai ganhando almas. Vai indo e ganhando almas. Você trabalha, mas o seu foco é ganhar almas. Lá no seu trabalho, você procura oportunidade para ganhar almas. Você estuda, lá o seu foco, não que você não tenha que estudar e se dedicar para o estudo, mas o seu foco, o propósito do Senhor, almas. O Senhor quer almas, irmãos. O Senhor não quer carro, você vai morrer, o seu carro vai ficar. Eu vou subir quando o Senhor me chamar, quando Ele vier nos céus. Eu ouvi a trombeta, eu vi Ele nos céus, o que vai subir? Meu espírito.
minha alma, meu corpo nem vai ser mais assim. Eu vou ser até mais magro. Eu vou perder uns quilinhos. Meu corpo vai ser transformado. Olha que glória! Não vou mais precisar ficar fazendo exercício físico para emagrecer. Eu vou subir glorificado, num novo corpo. Anderson, essa barba branca vai ser diferente, irmão. O Senhor é poderoso, irmãos. Eu tenho que olhar para o que o Senhor está nos chamando para viver. O irmão sabe que eu amo ele, né? Por isso que eu pego no pé dele. Irmãos, o Senhor está chamando essa igreja para viver uma nova, diferente do que tem vivido, irmãos. O Senhor está começando a trazer pessoas. Olha como o Senhor é maravilhoso, irmãos. Essa mensagem que o Senhor está deixando para nós, é nós que já somos membros desse corpo. O Senhor está começando a trazer pessoas, irmãos. O Senhor está começando a trazer novos irmãos, jovens, independente da idade. O Senhor está trazendo novas pessoas. E se essas pessoas, irmãos, se moldarem, vão se moldar ao meu estilo de viver, a minha maneira de viver, mas e como que está sendo a minha maneira de viver? Eu estou vivendo como povo de Deus nessa terra? Eu estou sendo luz? Ou eu estou compartilhando, arrumando meio de ter comunhão com as trevas? Existem ídolos ainda no meu coração? Que comunhão há entre o santuário de Deus, entre o templo de Deus e os ídolos? Vocês são o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus. Não há comunhão entre nós e a idolatria. Não há, mas isso aí significa que eu não vou mais falar com quem está lá fora. Não! Eu vou lá para resgatar ele, mas eu não vou me contaminar. Eu não vou me prender. Quando eu comecei a buscar o Senhor, eu dizia para a Thay, mas eu tenho que andar com aquela pessoa que fuma maconha ainda. Então eu vou lá e eu fumo maconha com ela para não perder ela. Porque daí se eu parar de fumar, ela vai parar de ser meu amigo e eu não vou conseguir falar de Jesus para ele. Olha a mentalidade, irmãos. Olha a mentalidade. É óbvio que nem maturidade sem entendimento. Mas muitos vivem assim. Se eu não falar para a pessoa que é errado o caminho que ela está indo e falar do amor de Jesus, ela vai estar se perdendo e eu vou estar me privando de ganhar uma alma e eu não vou estar vivendo nada, irmãos. Não existe nada mais prazeroso do que você levar alguém para o Senhor, do que você falar do amor de Cristo, aquele amor que te alcançou. Não existe nada mais prazeroso do que você deleitar do Senhor, do que você ver as coisas difíceis acontecendo, do que você ver, você conversar com uma pessoa atribulada, uma pessoa preocupada com política, uma pessoa preocupada com o sistema, e você na paz. Não, mas não entra nesse ambiente. Isso não é para você. Não existe nada mais prazeroso do que você ter a oportunidade de externizar a paz. Irmãos, a paz que excede todo o entendimento. As pessoas não entendem por que nós fomos chamados para viver na paz. Estão ali desesperados. Mas os Estados Unidos, o Brasil, isso, aquilo. Irmãos, e Jesus? E Jesus? E o reino de Deus? Mas você está vendo lá, tem um monte de cristão, nós temos que defender a nossa pátria. A palavra do Senhor fala isso? O que a palavra do Senhor fala? Onde que é a nossa pátria? Nossa pátria é os céus, irmãos. Nossa pátria é os céus. Eu tenho que orar pelas autoridades. Eu tenho que orar por quem está no poder. Olha o que Jesus falou diante de Pilatos, irmãos. Estava ali Pilatos, olhando para Jesus e dizendo, tu não sabe que eu tenho poder para te libertar? Ou para te deixar preso? Ele falando para o Criador, chega a ser irônico. Ele falando para aquele que criou tudo. Eu tenho poder para te dar liberdade. Jesus olhou para ele. Nenhuma autoridade é te dada se do alto não for liberada para ti. Nenhuma autoridade tu teria se do alto não fosse dado. Então deixa as autoridades na mão do Senhor. Eu vou viver o meu chamado, irmãos. Eu vou viver o meu propósito. Eu vou ganhar uma alma hoje. Eu vou orar, eu vou buscar no Senhor. Eu quero mais uma alma, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero viver para os teus propósitos. Eu quero ter o teu caráter. Eu quero andar como o Senhor andou nessa terra. Eu quero ser como o Senhor é, eu quero amar, eu quero ter zelo, eu quero ter compaixão, irmãos. Muitas vezes eu falo de mim, eu senti o desejo no meu coração de orar por enfermos. Não era porque eu estava com compaixão do enfermo, o Senhor fez eu entender isso. Era porque eu queria ver o poder do Senhor em ação. Isso é bom, mas não tem que ser o que me motiva.
O que me motiva tem que ser a compaixão por aquele que está na enfermidade. Jesus, a palavra do Senhor fala que ele andava por compaixão. Ele fez o milagre dos pães e dos peixes, por quê? Movido de íntima compaixão. Ele olhou para aquelas pessoas, aquela multidão, são como ovelhas que não têm um pastor. Ele sentiu compaixão. Lázaro, ele sentiu compaixão, não de Lázaro, porque Lázaro ele faria a obra da redenção e Lázaro iria com ele. O espírito de Lázaro. Ele sentiu compaixão das pessoas. Compaixão. E o Senhor me fez entender isso. Se os milagres do Senhor acontecerem na minha vida só porque eu tenho o poder de Deus, do que vale? É porque tem que ter compaixão. Irmãos, um cristão sem compaixão, ele nunca vai viver o propósito do Senhor. Se eu não tiver compaixão de que, poxa, graças a Deus, eu tenho um teto porque o Senhor me deu, eu tenho comida porque o Senhor me deu, eu tenho roupa porque o Senhor me deu, e o principal, eu tenho vida eterna porque o Senhor me deu. Mas e aquele que está lá fora? E aquele que ainda não sabe? E aquele que ainda não conhece? E aquele que ainda não vive? As pessoas estão gritando e clamando, as pessoas estão chorando. No domingo, há uns 3 ou 4 domingos atrás, o pastor pregou aqui sobre Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus lendo o rolo do livro de Isaías 61, pois me ungiu. E ele vai falando para dar vista aos cegos. Nós ouvimos a palavra, saímos daqui eu e o pastor Luiz, fomos levar o Emanuel no meu sogro. Voltando de lá, vimos uma mulher sentada do lado de um poste. E quando passava, eu olhei pelo retrovisor, a boca dela se mexia. Eu falei, pastor, essa mulher está orando. Vamos parar, ver se ela precisa de ajuda? Paramos, cheguei até a mulher e falei para ela, a senhora está bem? A senhora precisa de algo? Ela olhou para mim chorando e falou, eu estou bem fisicamente, mas a minha alma está aflita. Está tudo dando errado, estou pensando em me suicidar. Começamos ali, o pastor Luiz disse, então não foi por acaso que paramos aqui. Ministramos a palavra para ela, levantamos ela, oramos sobre ela, quebramos aquele jugo do diabo em nome de Jesus. A mulher na hora, irmãos, na nossa frente, mudou o semblante na hora. Aquela treva que estava ali nela saiu, ela ficou a luz do Senhor ali. Ela começou a chorar, irmãos, e olhou para nós e falou, sabe o que eu estava fazendo aqui agora? Eu estava clamando a Deus, pedindo que Ele enviasse um servo dele aqui para falar com nós. Na hora que eu fazia isso, vocês pararam. Irmãos, o Senhor quer te usar. O Senhor quer que seja você essa voz. O Senhor quer que seja você essa boca. O Senhor quer que seja você esse meio de se mover nessa terra. O Senhor quer que seja você aquele que Ele vai usar para tocar no que está na morte, no que está nas trevas. Ele quer que seja você. Você foi o escolhido para isso. Mas você tem que viver como povo dele. Você tem que viver para Ele. Conhecendo Ele, se entregando para Ele, quebrantando o seu coração para Ele, rasgando o seu coração para Ele. As suas prioridades têm que ser Ele e a sua vontade. Se você o ama, guardará os seus mandamentos. Se você o ama, guardará a sua palavra. Se você o ama, você internamente deixará Ele te transformar. Não é a sua roupa que faz de você santo. Santificai-vos, Ele falou. Como é que eu me santifico? Primeiramente, quem faz isso é o Espírito Santo através da palavra em mim. Segundamente, é eu renunciando os maneirismos e os padrões dessa vida. Eu renunciando os desejos que eu tinha, as paixões que eu tinha, os propósitos que eu tinha, que eram todos voltados somente para essa vida. Tudo que eu estava vivendo era em cima da minha vida na terra. Tem que ser quebrado isso no meu coração urgentemente para mim viver o propósito do Senhor. Se não for tudo para a eternidade, se não for tudo para a glória dele, eu não vou viver nada, irmãos. Isso é muito grande o que eu estou falando aqui, porque daqui a pouco, irmãos, é bem pouco tempo, estaremos diante dele. Estaremos diante dele. Qual que é a desculpa que vamos dar? Ah não, Jesus, naquela época lá eu não pude. Olha aqui, eu vou te mostrar. O senhor lembra? Eu casei naquela época. Ah não, Senhor, naquela época lá, eu estava trabalhando ali, eu precisava comprar uma casa, eu não podia viver sem a minha casa. Ah não, Senhor, naquela época lá eu precisava trocar o meu carro. Eu estava com um carro do ano 2000, eu precisava em 2010. Eu precisava em 2015. O Senhor viu, o Senhor sabe, eu não pude. Eu não pude, Senhor. Ah não, mas a minha esposa engravidou. Eu não podia, eu tinha que cuidar da minha esposa grávida. Ah não, mas eu tive um filho, eu tinha que cuidar do meu filho. Ah não, mas agora era isso, irmãos. Não vai existir desculpas diante do Senhor.
Eu não estou falando da salvação. A salvação não é por mérito nosso. É o que Ele fez. Mas o galardão, o prazer de ouvir da boca do Senhor: bom servo, você foi um bom filho. Você olhou para mim o tempo todo. Você viveu para mim. Você estava sensível a mim. Enquanto você estava passando por aquele lugar, lá tinha uma alma aprisionada pelo diabo. Você passou e ouviu a minha voz e parou e libertou aquela alma. Você passou e ajudou aquela família. Você passou e ajudou o seu vizinho. Você se importou. Você se importou com a minha vontade. Você se importou com o meu amor. Bom filho, você foi um bom filho. Entra aqui. Entra e deleita-te no gozo do teu Senhor. Venha provar da ceia. Tem um banquete preparado para ti. Tem um lugar preparado para ti aqui assentar. Irmãos, é isso que tem que nos mover. Existem as séries, nós já ouvimos aqui, Movidos pela Eternidade, do John Bevere. Irmãos, aquilo é tão sério. Não haverá desculpas diante do Senhor. Hoje nós damos desculpa. Eu dava muita desculpa, irmãos. Eu pecava e aí eu chegava para o Senhor e falava: mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu amo o Senhor. O Senhor sabe que eu pequei porque eu não me controlo. Eu falhei de novo porque eu não me controlo. Peraí, o controle é meu? Até nisso? E o que Ele fez? E a graça? E o Espírito Santo? E a justiça de Deus? E o poder de Deus? Onde é que está na minha vida? Mas o Senhor me ama, então eu vou viver dessa forma. Ele sabe que eu amo Ele, Ele sabe que no domingo de manhã eu vou no culto, Ele sabe que eu amo Ele sabe que eu vivo para Ele sabe que eu não estou fazendo ainda, não estou me disponibilizando para o reino de Deus, porque eu tenho essas coisas a fazer, eu tenho que cumprir com isso, eu estabeleci isso no meu coração e agora eu tenho que cumprir. Ele me entende. Irmãos, o Senhor olha para os frutos. Mateus 21, Jesus traz uma parábola para o povo de Israel. Ali era para o povo de Israel, sobre a vinha. Ele arrendou a vinha para um grupo de pessoas. Ele chama de camponeses, simbolizando Israel. Chegou no tempo dos frutos. Ele mandou um homem lá buscar os frutos. Espancaram o homem, simbolizando os profetas. Mandou outro homem. Espancaram o homem. Mandou outro homem, simbolizando os profetas. Mataram ele. Aí ele disse: bom, vou enviar meu filho. Esse vão respeitar. Aí quando chegou o filho, o que eles disseram? Bom, esse é o herdeiro. Vamos matar ele, vamos ficar com a vinha para nós. Mataram o filho também. Aí ele pergunta: o que será feito com aquele povo? Certamente irão para a perdição eterna. Aí Jesus para e volta da parábola e fala para o povo de Israel: o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um outro povo que dê os frutos no tempo esperado. Quem que era esse povo, irmãos? É o povo adquirido. É o sacerdócio real. É a nação santa. É o povo escolhido para anunciar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele espera frutos. Ele não olha se eu sou queridinho, ele não olha se eu amo ele. Não que ele não olhe para isso no sentido de ignorar, mas ele espera os frutos, irmãos. Pelos frutos se conhece a árvore. Não é pelo coração, não é pela raiz, é o fruto, irmão. Se você não dá fruto para ele, como é que ele vai te conhecer? É pelos nossos frutos que somos conhecidos aí fora, pelos frutos de amor. Como é que somos, irmãos, diferenciados das pessoas? Pelos frutos. Quem está na natureza caída, dá frutos de pecado, dá frutos de morte. Quem tem Jesus na sua vida, dá frutos de vida, dá frutos de salvação, dá frutos para a eternidade. Esses são os frutos que o Senhor espera de nós. Não adianta, irmãos, eu ouvir o Senhor falando comigo aqui, eu sair daqui, eu ir para casa. Eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo, isso e aquilo. O pastor hoje estava bravo, o pastor isso, irmãos. É a palavra de Deus. Você acha que o Senhor está preocupado com a tua murmuração? Porque o pastor estava bravo, porque isso, porque aquilo? Pastor, o Senhor não está nem aí com isso, o Senhor está olhando para que fruto você está dando. Que fruto que você está dando para o Senhor? São frutos que conduzem à vida? Ou são frutos para essa vida? Quando as pessoas lá fora olham para você, sabem que você é crente, o que elas veem em você? Elas veem algo diferente? Elas veem quando você fala, elas dizem: nossa,
Eu me arrepiei todo com quando você começou a falar de Jesus. Meu Deus, há algo em ti que eu quero para mim. Irmãos, é isso que o Senhor quer que nós externizemos. Ele, o amor dele, a graça dele, mas nós precisamos conhecer ele primeiro. Em nome de Jesus, coloque-se de pé, vamos orar em nome de Jesus. Coloque-se de pé e deixe seus olhos abertos, seus olhos fechados, perdão, continue com seu coração aberto.